Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para transmitir para vocês um bate-papo hoje com um grande amigo, chamando aqui para falar com vocês sobre segurança do trabalho e as demais experiências que ele tem. Rodolfo, vamos lá, Rodolfo, é com você. Bom dia, André. Queria agradecer o convite aí, agradecer ao Silvio também, que fez essa ponte aí para a gente poder bater um papo. Me chamo Rodolfo, estou na região aqui de Piracicaba e já estou na área da segurança do trabalho por 10 anos, né? Eu me formei como técnico em segurança do trabalho, cursei engenharia civil, no qual fiquei 8 anos aí voltado para esse ramo da construção civil, e ingressei já após em engenharia de segurança do trabalho, finalizei ela inclusive ontem, e estou nessa trajetória da segurança do trabalho, gosto muito da construção civil, né? É um setor que é risco 4 perante o Ministério do Trabalho, então tem muita coisa para se trabalhar dentro da construção civil, é diferente de indústria, por exemplo, né? Que a obra, eu costumo dizer que ela tem começo, meio e fim. Uma indústria, ela tem começo, meio, melhorias, mas meio, só se vier falir, que aí tem um fim, né? Mas a construção civil não. Então, é um trabalho de ciclos mesmo, né? Que a gente inicia e finaliza. Mas tem experiência também em algumas outros ramos aí, que eu tive a oportunidade de estagiar na minha área de segurança do trabalho, numa consultoria aqui da cidade de Piracicaba, e rodar bastante universos diferentes aí. Basicamente é isso. Muito legal. É bom que traz não só uma área de segmento, né? Então tem uma experiência vasta na área de segurança do trabalho. E esse detalhe, principalmente aí que você comentou da indústria, a diferença para a construção civil, já não conhecia, já é algo novo para mim aí. Mas tem muito a ver nessa questão, realmente, né? Quando o projeto vem para vocês aí de construção, já sabe, já se que tem uma conclusão, já uma entrega, e os pacotes já vêm fechado também, né, Rodolfo? Então, vocês sabem o que fazer com aquela questão de segurança, né? Já tem um padrão, um certo padrão, né? Um pouco diferente de indústria, que por ter vários segmentos, vários tipos de maquinário, né? Tem uma peculiaridade para cada empresa. Conta um pouquinho das maiores dificuldades que você tem nessa área da construção civil em adequação de segmento, né, de padrão, né, pelos operadores, as pessoas que produzem a construção em si, né, como que funciona a entrega de EPI e tal, se eles seguem, né? A gente sabe que é um pessoal naturalmente mais simples, tudo, se eles têm essa disciplina de seguir com o EPI. Conta aí pra gente. Vamos lá, André. É, realmente o que você falou faz sentido, né? A construção civil ela tem um nível baixo de instrução, né? Porém, o contraponto com a indústria, por exemplo, é que hoje, geralmente, né? Eu falo hoje porque o pessoal mais antigo que vinha por proficiência, o torneiro mecânico não fez curso no Senai. Ele foi aprendendo e se tornou torneiro mecânico. Hoje, acredito eu, cada vez mais esses cursos, as pessoas estão fazendo esses cursos, por exemplo, torno CNC. Então, o cara vai lá, ele faz o curso. Então, de uma certa maneira, ele tem um grau de instrução, ele tem um técnico, vamos dizer assim, né? Então, a indústria hoje, e lá atrás, isso é engraçado da história, o pessoal chamava o peão quem trabalhava na metalúrgica, né? Hoje o peão foi para a construção civil. Eu vou te explicar bem rapidinho por que disso. De fato, essa necessidade da indústria começar a capacitar o pessoal da operação ali. E hoje, por exemplo, a indústria, a gente consegue fazer uma gestão de segurança um pouco mais eficiente e eficaz, né? Vou dar um exemplo. Dentro da construção civil, a gente tem um engenheiro de obra, vamos dizer assim, ou gestor de obra. Abaixo dele tem um mestre de obra, que é o cara que está lá no campo. Então, o nome do cara já diz, mestre de obra. Esse cara é o cara que coloca a bola no peito e sai jogando, enquanto o engenheiro está resolvendo outras questões, né? Algumas com o mestre lá em campo, mas outras
de prazo, custo, qualidade, segurança, né? Já na indústria, cada setor tem um líder, vamos pensar assim. Esse líder, ele é responsável por produzir, ter qualidade, manter sua área, a sua seção limpa e organizada, e também segurança. Então, passa o pessoal da segurança do trabalho, vê alguma irregularidade, o cara já sabe que ele já vai fazer uma comunicação, talvez a gerência daquela área, e aquele líder não quer isso, porque pode afetar em vários indicadores, enfim. A cultura da organizacional da empresa não é aquela. Na construção civil é muito difícil isso, André. Assim, a gente está, não estou generalizando, evidentemente, né, nas minhas experiências, porque a gente está cada vez mais com um prazo menor de obra, com uma qualidade maior e com um custo cada vez maior para se produzir. Eu venho do ramo, que nem eu falei, da construção civil, Minha Casa Minha Vida, então é bem espremido o negócio mesmo. Mas antes eu achava que era só que o pessoal da construção civil não fazia segurança porque eles não queriam fazer. E até eu chegar à conclusão que, de fato, é uma cultura organizacional que tem que ser top-down, tem que ser lá de cima para baixo, né? Essa informação, essa cultura, não ser reativo e sim ser ativo com a segurança do trabalho. Porém, tem um detalhe importante que eu demorei muito para entender, e que o pessoal da segurança do trabalho sempre está distante a isso. Eu tive que entender que, e isso as normas falam, né? Que a segurança do trabalho ela tem que estar incorporada lá no projeto inicial, não depois que a obra está iniciando, porque aí, estou dando um exemplo do seguinte, projeto de estrutura de um prédio. Cara, se eu quiser fazer segurança a hora que a gente já está na arena ali trabalhando, vai ser muito mais dificultoso, porque eu não tenho custo, é de última hora. Agora, quando o projetista senta para fazer o projeto, e eu consigo, ou eu, a segurança, aproximar desse cara, visualizar o que ele tem de ideia, eu falar, olha, você já pensou como que é para fazer isso? Porque a construção civil, na sua totalidade, o serviço é manual ainda. A parede é feita igual 100 anos atrás, não tem máquina. A gente vê algumas máquinas na China, mas é só lá na China, que no Brasil ainda continua da mesma forma, como é feito uma janela, uma parede, como é sentado um piso, como é feito uma laje, é tudo manual. Então você tem vários fatores, você depende daquele cara estar bem naquele dia, você depende do encarregado instruir corretamente aquele cara naquele dia. Então, muitas vezes a gente vai receber uma obra, né, comprar um apartamento, uma casa, vai lá e fala, mas isso aqui tá... Evidentemente que a gente quer receber o empreendimento bonito, né, ou conforme está no contrato. Mas tem muitos fatores que às vezes não é levado em conta. Então, a dificuldade da segurança do trabalho, fora o ambiente que é rápido, por exemplo, você pega em obra no momento que você está fazendo a estrutura, que está chovendo, é um barro danado, cara, você não consegue se movimentar ali, né? Ah, mas por que você não já não concreta o piso? Porque tem alguns fatores de engenharia que você não consegue, que depois vai passar infra ainda. Então, não é tão simples assim. Mas tem um lance cultural, tem um lance de orçamento. Eu sempre brigava por orçamento, até descobrir que eu, em algum momento, antes de iniciar o projeto, eu tinha que ir lá no pessoal de orçamento e falar, ó, eu preciso ter uma linha aqui chamada segurança do trabalho, e aí eu vou colocar tudo que eu vou precisar de segurança do trabalho para a gente poder orçar, porque antigamente a segurança do trabalho, ela tinha uma verba, mas ela ficava escondida dentro de outras linhas que você não conseguia ver. Então, eu digo assim com clareza que a construção civil, fora o pessoal, que a sua pergunta foi como que é usar o EPI, né? O EPI, assim, de bate-pronto, é o último recurso que nós temos para utilizar na segurança do trabalho, e muita gente acha que é o primeiro, né? E é o último. Quando o cara, ele retirou um EPI, ele está eliminando o último recurso que ele tem para ele se proteger de um possível acidente. Então, a gente trabalha com questões de eliminação de risco, que é muito difícil. No segundo momento, serviços administrativos, de engenharia, EPC e EPI. Então, essa é a regra. E, então, fora essa questão cultural dos funcionários, né,
Veja, a gente está falando de um setor que é dominado por homens, né? Poucas mulheres, e existem essas mulheres, eu acho que mais para o lado do sul lá, tem bastante mulher incorporada na construção civil, que tem um trabalho muito bom de acabamento, inclusive elas estão no acabamento, mas a sua grande maioria são homens. Quando eu ia para a obra lá, eu fazia DDS com o pessoal e eu pedia para eles levantarem a mão quem tinha feito, nos últimos 2 anos, uns exames de check-up. Cara, ninguém levanta a mão. Então, veja, eles não cuidam da própria saúde. Então, entende que é uma questão cultural, não é uma questão apenas eu não quero usar o EPI porque me incomoda, porque... Não, é cultural. O homem, por si só, ele já não se cuida como deveria se cuidar, como as mulheres, né? E aí o cara, eu costumo dizer no Brasil o seguinte, se a gente coloca uma placa na janela, proibido olhar, as pessoas olham para ver por que é proibido, sem respeitar o que está ali dizendo, que alguém já passou, já colocou aquela placa, né? Já fez uma análise para entender o porquê que não podem olhar. Então, tem uma questão cultural. Então, assim, de bate-pronto, na construção civil, as pessoas não utilizam o EPI por uma questão cultural das pessoas, por uma questão cultural organizacional, às vezes, da consultora, da empresa, né, que tem uma cultura rasa, não aprofundou, não entende a importância da segurança, por uma questão de orçamento, por uma questão de falta de planejamento antes de começar a obra. Então, hoje eu costumo dizer que a primeira coisa que, quando a segurança, alguém da segurança vai entrar numa empresa, e eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas você tem que ir devagarzinho para conseguir chegar nessa, nesses setores que seria suprimentos, orçamento e projeto inicial, porque quando o projeto está incorporado à segurança, com toda certeza, esse profissional de segurança vai ter muito mais facilidade lá na ponta, na hora que ele tiver que executar realmente a segurança do trabalho. Quando eu falo isso, é pensando em EPC primeiro. Então, o EPI a gente sabe que é o último recurso. Por exemplo, hoje na indústria, a NR12, né, que até você comentou, a NR12, a indústria, a gente fala que são maquinários estacionários, né, por isso que tem começo, meio, melhoria, não tem fim, né? Não acaba. A NR12 é uma NR muito grande, muito difícil, que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança por si só, não consegue executá-la ela sozinho. Ele precisa ter um engenheiro mecânico que vai auxiliar esse cara. Na pós mesmo eu tinha um amigo de sala que ele era projetista, ele era engenheiro mecânico, projetista, e aí ele foi fazer a pós em engenharia de segurança do trabalho, e ele falou quanto que na cabeça dele abriu, estendeu, porque agora ele consegue fabricar uma máquina, uma peça, pensando na segurança do trabalho. Às vezes uma máquina, a altura dela, ela não é padrão, então uma pessoa mais baixa vai ter dificuldade em ergonomia em operar aquela máquina, uma pessoa mais alta vai ter problema em ergonomia para operar aquela máquina. Então, são uma série de condições que a segurança ela depende de outros departamentos. Ela não é uma, um estudo solitário, sabe? Ela depende, a gente tem que estar, a gente depende de outros departamentos para que a gente possa fazer um bom trabalho, assim como a parte de medicina do trabalho. Então, a segurança do trabalho, ela parece até ser complexa, né? Mas ela não é. A questão é que, às vezes, as empresas, elas não têm essa disponibilidade para unir essas pontas, sentar e fazer um kickoff para falar, veja, o que você precisa da sua área, para que, a hora que o projeto, de fato, ele vai ser executado, seja minimizado o máximo os danos de erro, de retrabalho, enfim. Não sei se eu respondi aí, mas é um catado de tudo, né? Falei da construção civil, mas da indústria, mas na minha opinião, a indústria ainda ela se sobressai, porque ela é um pouco mais organizada, até pelo fato que ela é estacionária, ela não é volante, ela não inicia e finaliza. Porque imagina uma obra, você tem que mobilizar e depois desmobilizar, ir para outra cidade, enfim. Eu trabalhei em quase todas as cidades aqui da região, então, assim, a indústria ela acaba sendo um pouco mais organizada, né, do que a construção civil, pelo fato dessa mobilidade
que a construção civil precisa ter e ficar rodando, porque ela tem começo, meio e fim. Realmente, todos os pontos colocados aí, várias condições onde, primeiro, a questão top-down, daí a exigência, né, da diretoria, a cobrança da gerência, tudo aí, conforme vem, né, de cima para baixo, nós que estamos ali responsáveis por gerenciar esse processo, acaba sendo mais fácil e obtendo melhor resultado. A questão cultural, né, que é muito importante a gente colocar sempre, acho que em qualquer processo, né, Rodolfo, que a gente vá trabalhar, você que teve oportunidade de passar por diversos tipos de processos, tanto construção civil, dentro de empresas também, indústrias, a gente sabe que os processos são diferentes, são totalmente diversificados, e nós dependemos da condição da cultura organizacional para poder ter êxito, né? E entender que dentro dessa questão cultural, dentro do processo de produzir, entregar algo, é feito de pilares, onde você bem citou, estou produzindo, é um pilar, o outro pilar é a qualidade, e o outro pilar extremamente importante é a segurança. Se não se formar, não se fundir esses três pilares de forma a entregar o resultado, é o tripé da sustentabilidade daquele processo. Se você não tiver equilíbrio entre os três, provavelmente algo vai pender e vai desmoronar. Isso aí acontece sempre. As oportunidades que eu tive foram mais na área industrial, de construção foi mais de acompanhar uma obra dentro de casa, tudo, né? Coisas mais simples, mas que também carecem de risco, né? Quando você tem uma demolição de uma estrutura, de uma viga, alguma condição, que você tem que tomar muito cuidado para não cair tudo na sua cabeça, né? Então tem tudo essa condição. E você pontuou legal também essa condição dentro de um projeto, saber que ó, existe uma verba necessária, e ela tem que ser linear, não pode vir no começo da obra, por exemplo, e depois nunca mais vir, não faz sentido, né? E outro ponto que você comentou de um amigo seu da pós, o campo de atuação para quem trabalha hoje com automação, né? A automação na área de segurança, porque hoje dificilmente você tem um maquinário que está adequado à NR12, né, Rodolfo? Você pode partir até para empresas grandes, né, onde a maioria das máquinas elas já estavam ali ou já estão prontas e muitas vezes tem que fazer adequações, né? E então é um ramo muito interessante, é um ramo de muita boa monta, né, de atuação, onde quanto mais automação, mais princípios de sensores, de proteção para os operadores, também trazem, né, a retroalimentação de satisfação na operação. O operador sabe que ele está seguro, o risco, né, inerente àquela atividade está sendo cada vez mais minimizado. Então é importante se tratar bem essa área de segurança. É isso. E você colocou uma condição bem legal, que cada vez mais a automação ela está dominando o setor industrial aí, né? E é muito bacana isso. Mas se esse cara que projeta não tiver pensando ou falando com a segurança do trabalho, a chance de errar e de ter que fazer adequação com a máquina nova, apesar que hoje, André, assim, hoje eles têm que seguir a NR12, né? Agora, uma máquina mais antiga que está sendo adequada, às vezes o custo dela é o custo de uma máquina, da própria máquina. É muito louco isso, né? Porque são exigências de botão de emergência, proteção de partes rotativas, às vezes cortina para você colocar a mão a máquina parar. Então, são vários detalhes importantes. Uma outra coisa que eu queria deixar claro, e eu acompanhei alguns vídeos aqui do canal, achei muito bacana as entrevistas, é que no Brasil, voltando a falar da questão cultural, quando um empresário ele decide fazer um curso de gestão empresarial, olha que maluco isso. Você vai ver na grade curricular, não tem uma matéria falando de segurança do trabalho para esse cara. Como que a gente vai convencer o empresário que ele tem que investir em segurança, que ele colocando dinheiro em segurança,
esse dinheiro faz uma reverso, melhora aquele ambiente, os funcionários vão falar bem daquela empresa, vão querer trabalhar naquela empresa, vão divulgar aquela empresa no boca a boca, mas é aí que está o problema, quando a gente pega as grades curriculares, falta a matéria segurança do trabalho para esses caras, que é diferente um pouquinho da questão jurídica do trabalho, né? Porque a jurídica do trabalho já deu ruim, né? Assim, pensando assim, ó, vamos falar sobre algum processo de trabalho, assim, assim, assado, porque não pode fazer. Já deu ruim, agora a gente vem com o preventivo, né? Olha, segundo os trabalhos, existem IRs, e é uma norma regulamentadora pelo Ministério do Trabalho. Pô, o cara já entra em campo sabendo, então, a hora que esse cara estiver trabalhando lá e a segurança do trabalho se chocar com ele não é uma coisa nova, não é uma coisa, não é uma cara de espanto quando a gente fala, olha, precisa fazer uma proteção. Como assim proteção? A máquina já não vem? Mas o segurança do trabalho tem NR12 e tal. Enfim, começa a ficar muito dificultoso o nosso trabalho, né? E então, eu só queria pontuar isso, que essa questão cultural também atinge nisso, também atinge nos empresários, não só na base lá, né, ou nos líderes aí. E uma outra coisa importante, André, que hoje a NR está muito claro para a gente, porque antigamente era assim, ó, o técnico de segurança, ele era o pai da criança de todo o problema que era relacionado à segurança do trabalho. Mas ele não mandava fazer nada, né? E ele que tinha que resolver e se virar. Hoje a NR1 deixou bem claro que os responsáveis da empresa, né, não é só quem é da segurança, inclusive é o dono, é o empresário, e você pode relacionar quantas responsáveis você quiser. Então, o gerente, o coordenador, o líder lá da ponta que está falando com os caras, porque numa situação, todos eles estão envolvidos diretamente. Antigamente, nunca que entrava o nome do gerente, o nome do coordenador, só entrava o nome do engenheiro de segurança num documento, por exemplo, que antigamente era o PPRA, agora é PGR, nunca entrava o nome desses caras. Não que isso seja legal, vamos colocar. Não, mas é porque eles têm que fazer parte, eles são responsáveis. Eu digo o seguinte: quando um líder, um coordenador, um supervisor, ele solicita, ele passa uma demanda para os seus funcionários, o cara fala assim: viu, você vai lá, não esqueça, tem que pegar isso, pegar aquilo outro, tem que fazer desse jeito, a gente tem que fazer tantos por hora, beleza? Falta uma fala do cara, ele fala tudo isso, fala assim: e você tá com óculos? Você tá com a luva? Tá tudo certo aí? Tem alguma coisa que você tem que pegar lá com as falta esse toque a mais, entende? Falta, mas isso é cultural, é organizacional, tem que vir de cima para baixo, pensando nas pessoas, é uma gestão mais humanizada, respeitando os processos, né? A gente pega aí, no curso de engenharia de segurança do trabalho, a gente assiste muito filme que deu ruim, né? Por exemplo, Chernobyl, que foi de fato ali erros sistêmicos de falta de cumprir os procedimentos existentes. Então, assim, a gente percebe que o que aconteceu lá atrás acontece hoje também. É rapidinho, não, mas ninguém está vendo, mas é que, como chegou agora, tem que fazer, não tem jeito. Tudo bem que você tem que planejar antes, mas agora, está aqui, vamos fazer como? Né? As empresas, elas, não é perder, mas essa cultura que falta. Eu estava vendo um vídeo recentemente de um motorista brasileiro de caminhão que chegou numa empresa com o caminhão carregado acima do limite de peso e a empresa que ele foi entregar denunciou, ligou para a polícia e falou: olha, pesou e falou: tá errado. Quer dizer, é genuíno o negócio. Então, a empresa que ligou para a polícia, a empresa que estava esperando essa mercadoria. Mas o fato de eu estar esperando com a minha urgência não significa que eu vou aceitar alguma coisa fora de regra, fora da lei, né? Então, esse exemplo foi claro para mim, foi importante para eu entender que, pô, é verdade. Se fosse aqui no Brasil, infelizmente, a nossa visão seria outra. Não, beleza, carrega aí, entra aí e tal, e vamos que eu preciso descarregar, que eu preciso fazer, né? Então, tem hora que eu fico pensando o quanto que talvez essa cultura ruim do passado vem prejudicando a gente, né, e deixando a gente mal acostumado, sem cumprir processo, pulando etapas, isso é muito ruim para a segurança. Essa questão cultural, ela influencia em todas as etapas, né?
muito latente, onde e não é antigo isso, não, isso é de pouca. Eu, quando assumi a gerência industrial de uma empresa aí faz muito tempo, vinha-se da cultura de entregar só resultado produtivo e os demais pilares não eram pouco cobrados, pouco exigidos, né? E essa necessidade, né, de entrega, tanto de qualidade, tanto de segurança, né, que é importante, é o basilar, né, como tem essa filosofia do tripé entre produção, a qualidade e a segurança, elas são extremamente importantes, e se elas não caminharem aí numa proporcionalidade, numa estabilidade, tudo se desmorona. A gente fica contando muito com a sorte, né, Rodolfo? Então, tanto na área de qualidade, que você bem citou, na área de qualidade, hoje, dentro da estrutura, dentro da grade acadêmica, já é uma monta maior, já é algo que já, devido a todos os estudos japoneses, né, a inserção e a demonstração de que já há casos de sucesso, já vieram a monta, já está latente, já está todo mundo vendo, né? Então hoje já faz parte da grade, já faz parte da cultura, já, né? A maioria das empresas já tem isso, né? A entrega da qualidade, mas o pilar da segurança ainda é algo incipiente, é algo ainda que é enxergue como, já veio o chato já do técnico de segurança já cobrar eu fazer tal coisa, já pôr esse capacete na cabeça, já pôr uma luva a mais, e Brasil é quente, eu não quero usar essa roupa de manga comprida, então tem toda essa monta, né? Eu vim de uma indústria onde a gente trabalhava com ácido, com o vapor ácido também, né? E, e a locação, né, do produto dentro de uma bancada de carga, né, para dar carga em baterias, né, vamos falar já, carga em bateria, a gente tinha esse risco muito grande, né, e vinha, né, a solução ácida, e o indivíduo você virava as costas, o cara estava sem o avental de produção, o mangote de produção, proteção, a própria luva de proteção, nessa mesma, não, é rapidinho, só vou pôr rapidinho, tá calor, mas é para sua proteção mesmo, né? A gente não está exigindo isso porque a gente quer que você sofra, sim, é que seu próprio bem, né, cara? Ô, Fábio, e assim, ó, esse cara, às vezes, não sei se é o caso lá, mas dando um exemplo, simplificando aí, ele não quer usar IPI, mas ele quer receber o adicional de insalubridade dele, que tem isso, né? Adicional de insalubridade e periculosidade. E é bom aproveitar essa oportunidade para quem assiste a gente aí, vai assistir a gente, que é o seguinte: o adicional de salubridade, a empresa, por mais duro que seja que eu vou falar, ela está comprando a saúde desse cara por mês, de pouquinho, né? Tal. E esse cara pode ser que desenvolva um câncer, enfim. A periculosidade, o cara paga também por mês, o cara morrer a qualquer momento, porque a periculosidade é um risco eminente, né, ali. Então, veja, o cara ele fala até assim, não, pô, mas eu preciso receber minha insalubridade, ele coloca na conta aquilo no orçamento dele no mês, e aí também cultura financeira, que não tem, enfim, né? Eu quis trazer essa condição para mostrar que a cultura sempre, enquanto a gente não mudar a cultura, é, fica difícil. E aí o cara quer receber os adicionais. Só que o adicional está matando esse cara mensalmente um pouquinho. Esse cara vai ter uma doença, né? Porque quando se paga é porque eu não consigo tirar ela, né? Quando eu pago alguma insalubridade de periculosidade é que a organização não consegue tirar, às vezes, uma substância do processo que precisa usar, eu não consigo tirar. Então, o que eu vou e pago para aquele cara, para ele entrar em contato com aquilo, e aí o cara se sente feliz em receber esse valor a mais e não usar IPI, que já é o último recurso. Então, você vê que é uma conta que às vezes nem eles fazem essa análise, para eles entenderem o quanto ruim está sendo para eles, que eles, nessa história, eles só estão perdendo, eles não estão ganhando. É que lá na frente, na conta bancária, aparece aquele valor, mas, de fato, eles não estão ganhando nada. Para a gente
entrar nos finalmente aqui, uma conversa muito bacana, que é importante a gente fazer, é extremamente importante dentro do processo aí da gestão empresarial como um todo, né, Rodolfo? A questão da segurança, você pontuou várias vezes, né, que dentro da estrutura de um projeto, dentro da estrutura, né, o próprio empresário, ele tem que saber, tem que estar na cabeça já enraizado já, esse tripé beleza, eu vou produzir algo, vou entregar algo, mas dentro da mensuração, do custo já de entregar essa mercadoria, tem que estar muito bem ponderado as condições de qualidade e de segurança, porque elas são retroalimentadas, né? Elas vão trazer o resultado, e o resultado de um ambiente de trabalho, onde eu tenho segurança, que eu sei que eu vou ter a entrega do meu resultado e vou chegar em casa sadio, tudo, é, é muito importante. E esses pontos finais que você colocou aí, a gente precisa, né, nós como gestores, formadores de opinião, a gente aos poucos ir mudando nessa relação cultural, de que muito os profissionais, eles se preocupam no momento, né, e eles não se preocupam lá na frente, todos os riscos inerentes àquela atividade que podem acarretar num custo muito maior lá na frente. Eu também trabalho na área previdenciária, né, de direito previdenciário, onde a gente trabalha com a aferição do PPP, tudo. Aí a gente lê cada absurdo, né, tudo que o cara viveu, com as condições de trabalho extremamente insalubres. Muitas vezes a preocupação do cara foi assim, é para eu aposentar mais cedo. Eu falo, tipo assim, Aposentadoria especial, né? beleza, tá aposentando mais cedo, mas também vai morrer mais cedo, cara. Põe na tua cabeça. Às vezes a gente tem que ser, né, Rodolfo, nessa área, para a gente criar enraizar, né, meio que na marra, né, essa cultura da segurança, a gente tem que ser meio ríspido, meio rude mesmo, né, com as ponderações que você colocou bacana, e na própria formação, né, vídeos onde as pessoas, acidentes terríveis, mortes, nossa, coisas assim, para que entra na mente mesmo da pessoa, né, os riscos. Nós tivemos oportunidades de ter, assim, esse contrassenso na educação, né, da segurança, quando a gente começou esse trabalho dentro da empresa, tinha muito, né, essa resistência, né, da operação, tudo. Não, é tranquilo, tal. Por quê? É tranquilo porque nunca aconteceu, né? Mas você vai investigando, você vai conversando. O quase acidente, né, Rodolfo? Ele é preponderante, ele é muito frequente, né? E você vê que muitas vezes o cara convive com o quase acidente ali dioturnamente, e mais o cara não se preocupa, né? Ele quer saber, como você falou, quer receber a insalubridade dele, porque no meio daquele mês ele sabe que vai receber lá os 200 a mais, os R$ 120 a mais, coisas assim, né, irrisórias perante a tudo que vai acontecer. E essa relação do empresário também, né, que a gente tem que fazer essa conta, ele já trabalha com a conta do passivo trabalhista também, né, o empresário brasileiro. E veja, André, é muito louco, você falou aí, do que você trabalha, PPP e tudo mais. Não sei se você ouviu falar do FAP, fator previdenciário. Sim. Cara, veja, que eu vou explicar bem rapidinho, sem entrar em detalhe. O empresário, ele não sabe por que flutua essa da Gilrat, esse imposto. Pô, por que tá variando, né? O contador não é da segurança do trabalho. Fala, não, porque é do governo mesmo. Veja, aí o que o governo fez para fazer um chamariz para as empresas fazerem segurança? Olha, se eu não fizer segurança, eu vou te cobrar imposto maior. Se você fizer segurança, eu vou te cobrar imposto menor. O correto seria 0,5, certo? De cobrar da Jurrat. O cara está pagando 1,5, 2, podendo chegar até 2,5. Aí eu te pergunto o seguinte, André, esse dinheiro que o cara está pagando para o governo, se ele tivesse investido na organização dele, ele talvez estaria economizando alguma coisa, ele não estaria pagando um imposto maior e ele estaria fazendo uma gestão mais eficiente dentro da sua organização.
E aí muitos não sabem e ficam, eles sabem que está um número maior, por que esse imposto está flutuando, ele está sendo cobrado um valor, outro valor, porque é relacionado aos acidentes e doenças ocupacionais de organização. Então, assim, foi legal você ter falado isso, para mim pontuar isso, porque às vezes o cara está assistindo e não sabe do que está acontecendo, e tem esse FAP aí, que depois, talvez com uma próxima oportunidade a gente bater esse papo aí. É isso aí, Rodolfo. Grandes assuntos, é muito importante. Estendo o convite para novas oportunidades, né, da gente falar de assuntos pertinentes, já direcionados à área de segurança. Dentro desse projeto, a gente quer falar muito, né, da estrutura, da grade curricular, né, da engenharia de produção e da administração, né? Então, é um assunto muito importante, a gente está divulgando, e assim, é mais uma ferramenta que nós, gestores, temos para difundir o assunto segurança, né, Rodolfo? Para que fique não só mais fácil, né, o trabalho dos responsáveis pela segurança, mas também os corresponsáveis, que também são tão importantes quanto, né? Como você bem frisou, em regulamentos, em normas aí que a gente tem, não é só o técnico de segurança que é responsável pela atividade da segurança, todos são responsáveis pela atividade de segurança. E enquanto isso não for difundido, não for muito claro para a operação como um todo, nós não obteremos êxito lá na frente. Isso aí, Agradecer André. você aí pelo tempo, pelo conhecimento aí, estender novos dias aí para a gente bater um papo. A gente cria um briefing, se puder trazer já um assunto interessante aí, eu dou uma estudada antes também, para a gente ter um embasamento para ir trocando ideia. Legal. Não, sem dúvida. E eu acho sempre importante, André, a gente ter essa oportunidade, o seu canal que sempre está falando com a parte empresarial, né? Com esse nicho de pessoas, e todo mundo, é claro, mas a gente tocar nesse assunto de segurança. Quando eu tive a oportunidade, fiquei pensando, né, que a gente combinou tal para fazer hoje, pensando um pouco o que eu posso falar, o que eu acho interessante, e era uma coisa que me incomodava, né? Essa questão do empresário não, na grade, não ter segurança do trabalho é importante. É de extrema importância os empresários, as instituições aí que dão esses cursos e treinamentos, repensarem nessa possibilidade, porque o empresário que não sabe nada de segurança está fadado a um fracasso de alguma maneira e de matar uma pessoa, sabe? Porque eu escuto muito assim, mas eu não sabia que tinha que fazer isso. Ou então, tá errado. A gente não pode mais aceitar uma coisa dessa, porque hoje o empresário ele é responsável de tudo, porque a organização é dele, o nome dele vai no documento. Agora, com o social, com todas as mudanças de segurança do trabalho, está ficando cada vez mais forte essa questão. Mas, sem dúvida, poder marcar outras vezes, sim, André, é um prazer falar de segurança do trabalho, é um assunto que eu adoro, que eu gosto muito. Podemos já pensar numa possibilidade aí da gente fazer alguns vídeos aí, já mais direcionado mesmo, e agradecer a você pelo convite, intermédio do Silvio, que você tenha muito sucesso no seu canal também, e tudo que vem de novo é para a gente pra aumentar nosso conhecimento, a gente crescer mais, porque esses assuntos diversos nunca são demais. Isso aí. Obrigadão.